Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos sob a proteção de Deus e declaro aberto o trabalho presente da sessão ordinária. Dispenso a execução do índice de Fiscalia Brava. Solicito ao senhor secretário para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Mendes de Silva, presente. Jair Ronaldo Correia, presente. João Batista Mendes de Medeiros, presente. Leandro Francisco, Presente. João Fernandes Floriano, presente. Margarete da Silva Martins, Presente. Raquel Cardoso dos Santos, Presente. Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Portanto, senhor presidente, a ausência dos dois vereadores, tanto ao presidente quanto ao vereador secretário Rinaldo Rodrigues, estão em Brasília a trabalho. Solicito ao senhor secretário para que efetue a leitura da ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 21 de 3 de 2023, e a ata da 4ª sessão extraordinária, realizada em 23 de 3 de 2023. Ata da 10ª sessão ordinária da 3ª legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2023. Aos 21 dias do mês de março de 2023, com início às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva, secretariada pelo vereador Rinaldo Rodrigues. Foi solicitado ao primeiro secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Feita uma chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jair Ronaldo Correia, João Fernandes Floriano, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da 9ª sessão ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos os presentes. Posteriormente, foi realizada a leitura das proposições do projeto de lei constante na ordem do dia. Projeto de lei ordinária de número 5 de 2023, de 21 de março de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que institui o Vale Alimentação no âmbito do Poder Legislativo. Projeto de lei complementar de número 3 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que altera o artigo 2º da lei complementar de número 111, de 31 de março de 2021, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário municipais para o triênio 2022-2024. Projeto de lei complementar número 2 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que altera o anexo 1 da lei complementar de número 121 de 2021, de 17 de maio de 2021, para promover a alteração dos vencimentos dos servidores efetivos. Projeto de lei complementar de número 19 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que concede revisão do piso do magistério e altera o anexo 3º de outras providências. Projeto de lei complementar de número 20 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e plano de carreira e investimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências.
Lei Complementar número 18 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar de número 91 de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar em Pescaria Brava e da outras providências. Os vereadores abaixo apresentaram emenda modificativa de número 1 de 2023. Projeto de Lei Complementar número 18 de 2023. Posteriormente, o presidente colocou em emenda a votação, sendo aprovada por todos. E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 23 de março de 2023, às 19 horas. Portanto, senhor presidente, esta foi a ata da 10ª sessão ordinária dessa Casa Legislativa. Ata da 4ª sessão extraordinária da 3ª legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2023. Aos 23 dias do mês de março de 2023, com início às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro Caim 37, deste município de Pescaria Brava, reuniram seus vereadores em caráter extraordinário, sob a presidência da vereadora Rosalina Faísca da Silva, secretariada pelo vereador Rinaldo Rodrigues. A presidente solicitou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a leitura da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jair Romano Corrêa, João Fernandes Floriano, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Rosalina Faísca da Silva. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura dos projetos de lei constante na hora do dia. Projeto de lei ordinário de número 5 de 2021, de 21 de março de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que institui o vale de alimentação no âmbito do Poder Legislativo. A vereadora Raquel Cardoso dos Santos solicitou única votação. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que altera o artigo 2º da Lei Complementar número 111 de 2021, de 31 de março, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais para o triênio 2022-2024 e da outras providências. O vereador Leandro Francisco solicitou única votação do projeto de lei complementar de número 2 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que altera o anexo 1º da Lei Complementar de número 121 de 2021, de 17 de maio de 2021, para promover a alteração dos vencimentos dos servidores efetivos. O vereador Rinaldo Rodrigues solicitou única votação. O projeto de lei complementar de número 19 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que concede revisão do piso do magistério, altera o anexo 3º e dá outras providências relativas à lei complementar de número 65, de 9 de março de 2018. O vereador João Batista Mendes de Medeiros solicitou única votação. O projeto de lei ordinária de número 8 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no decorrente do exercício. A vereadora Raquel Cardoso dos Santos solicitou única votação. Projeto de lei complementar de número 15 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e apresenta dispositivos da Lei Complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal do plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. O vereador Rinaldo Rodrigues solicitou
2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento do servidor público municipal de Pescaria Brava e estabelece outra providência. O vereador Jair Ronaldo Correia solicitou por única votação o projeto de lei complementar número 20 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. O vereador Gilberto Neves e Silva solicitou por única votação. A presidente colocou os pedidos de única votação em discussão e votação separadamente, sendo aprovado por todos. Com a aprovação dos pedidos dos vereadores, os projetos foram colocados em única votação, sendo aprovado por todos. Posteriormente, foi realizada a segunda votação do projeto de lei complementar número 18 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 91 de 2023 de abril, de número 23 de abril de 2019, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Pescaria Brava e de outras providências, sendo aprovado por todos. Se não haver mais matéria para discussão e deliberação, sob a proteção de Deus, a presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a sessão ordinária para o dia 28 de março de 2023, às 19h30. Portanto, senhor presidente, esta foi a ata da quarta sessão extraordinária dessa Câmara Legislativa. Coloco em discussão e votação a ata da 10ª sessão ordinária. Em discussão e em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria. Coloco em discussão e em votação a ata da quarta sessão extraordinária. Em discussão e em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria. Concedo o uso da palavra aos vereadores para apresentar as suas proposições. Solicita ao primeiro secretário que realize a leitura dos projetos de lei constante da ordem do dia. Ofício número 70 de 2023. Resposta ao requerimento de número 22 de 2023. Pescaria Brava, 2 de março de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Rosilene Faísca da Silva. O chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, no uso de suas atribuições legais e em resposta ao ofício de número 39 de 2023, requerimento número 22 de 2023, ao qual solicita melhoria nas seguintes ruas: Estrada Geral Caim 37, próximo à residência do seu Dapi, Rua do seu Pedro Rolino, Paulo Sapateiro e Estrada da Mastinha. Informa que a Secretaria de Obras está medindo esforços, não está medindo esforços para deixar as referidas ruas com uma melhor navegabilidade, tendo em vista que estamos sem estação de saída vigente. Aproveitamos para informar que o novo processo licitatório acontecerá dia 22 de 3 de 2023, sendo que tínhamos para o momento apresentamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, chefe de gabinete Jorge Espíndola. Ofício número 54 de 2023, indicação de número 29, Pescaria Brava, 22 de março de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Rosilene Faísca da Silva, o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, no uso de suas atribuições legais
e em resposta ao ofício supramencionado, o qual solicita que seja realizada a climatização do setor da identidade, que seja requerido um bebedouro e um kit digital para atender a população e as demandas no setor, informa que as compras dos referidos bens estão em andamento e que em breve serão instaladas naquela repartição. Sendo que tínhamos, por um momento, atenciosamente, chefe de gabinete Jorge Espíndola. Ofício número 69/2023, ofício número 11, resposta ao requerimento de número 7. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Roselene Faísca da Silva, o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, no uso de suas atribuições legais e em resposta ao ofício de número 11, cópia do requerimento de número 7, ao qual solicita informações sobre a pavimentação da SC437, informa que, segundo informações do encarregado da obra, o caminhão-pipa está passando no trecho várias vezes por dia durante todos os dias e que a obra está seguindo o cronograma de execução. Sendo que tínhamos, para o momento, apresentamos votos de estima e consideração. Respeitosamente, Jorge Espíndola Palito. Ofício número 68. Referência ao ofício número 64. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Roselene Faísca da Silva, o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, no uso de suas atribuições legais e em resposta ao ofício número 64, ao qual solicita que seja realizado o estudo para que uma parte da lajota retirada da rodovia C437 sejam colocadas na via municipal trecho entre a Escola de Carreiras até a Igreja da Mesma. Informa que já fora solicitado ao governo do Estado de Santa Catarina a doação da lajota. Contudo, não há previsão ainda de qual será o aproveitamento em metro quadrado. Por isso, posteriormente, será realizado um estudo para verificar em quais ruas municipais serão colocadas a lajota retirada, sendo que tínhamos, para o momento, atenciosamente, Jorge Espíndola Palito. Ofício número 74. Indicação número 26. Pescaria Brava, 22 de março de 2003. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Roselene Faísca da Silva, o chefe do gabinete da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, no uso de suas atribuições legais e em resposta ao ofício supramencionado, o qual solicita que seja encaminhado, analisado a possibilidade de alteração do número de vagas junto ao setor de protocolo. Informa que foi repassado ao secretário de administração para providências cabíveis, sendo que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Jorge Espíndola Palito. Ofício número 73. Indicação do número 6. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Roselene Faísca da Silva, o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, no uso de suas atribuições legais e em resposta ao ofício supramencionado, informa que o prefeito municipal Lorival de Oliveira Isidoro, juntamente com o secretário de obras, efetuaram o levantamento em todos os bairros para saber o quantitativo de pontos de ônibus que ainda não possuem abrigos para passageiro e quais locais necessitam de prioridades na instalação. Contudo, para viabilizar a referida instalação, estamos aguardando a disponibilização de recursos financeiros, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Jorge Espíndola Palito. Moção número 1, 2023. Senhor Presidente,
senhores vereadores, cumprindo o que determina o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, apresento a seguinte moção de aplausos ao senhor Antônio Pedro dos Santos, conhecido no município de Laguna e de Pescaria Brava como Nico Coelho. Atualmente, com 90 anos de idade, nascido na localidade da Mata, município de Tubarão, trabalhou como garçom em ruas churrascarias de São Paulo. Em 1952, casou-se com Nilza Gaspar dos Santos, com quem teve 5 filhos, Noêmia, Neuzi, Hamilton, Nelly e Neuza. Durante os anos de 1952 a 1954, foi proprietário de um bar e restaurante no centro de Tubarão. Posteriormente, adquiriu um caminhão e cruzou boa parte do país na função de caminhoneiro. No ano de 1962, adquiriu um imóvel rural no bairro Caim 37 e mudou-se com sua esposa e seus filhos. Trabalhou em sua propriedade como agropecuarista bem-sucedido. Foi eleito o vereador do município de Pescaria Brava diante de bons prestígios da comunidade. Tornou-se presidente da Câmara Municipal em 1980, onde atuou ao mesmo tempo como presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural de Laguna, onde foi grande mentor para que a comunidade rural tivesse acesso à energia elétrica, hoje embarcada pela Celeste. Em 1982 foi reeleito com expressiva votação a vereador do município de Laguna para a legislatura de 1983 a 1988, sempre atuando na criação e ampliação de quadras e times de futebol. Tornou-se secretário municipal de Obras e Meio Ambiente. Foi presidente da Lions Club Lagunense por 3 anos, por 3 mandatos, e atualmente ocupa cargo de conselheiro consultivo. No ano de 2003 recebeu o título de cidadão lagunense. Sua maior gratidão foi poder contemplar a emancipação política de sua região, saindo do status de distrito para o município de Pescaria Brava. Por meio desta moção, como representante da democracia, me faz o compromisso de agraciar esta ilustríssima personalidade. Atenciosamente, salvo das sessões, 28 de março de 2023, o vereador Jair Ronaldo Correia. Projeto de Lei Ordinária de número 2 de 2023, de 14 de março de 2023. Enem. Dispõe sobre a apresentação de relatórios de execução orçamentária e outras providências de autoria do Poder Legislativo, precisamente do vereador João Fernandes Floriano, para a primeira votação. Projeto de Lei Ordinária de número 4, 2023, de 20 de março de 2023. Emenda. Denomina servidão Maria Aparecida Sebastiana Dias, no bairro da Guaraçu, neste município de Pescaria Brava, e outras providências, de autoria do Poder Legislativo, da vereadora Rosilene Faísca da Silva. Esta aqui é um pedido de única votação. Projeto de Lei Ordinária de número 7 de 2023, de 15 de março de 2023. Emenda. Inclui ação e altera o programa do PPA de Oainoa e a critério adicional, de autoria do Poder Executivo, para a primeira votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nesta noite, nesta digníssima Casa Legislativa. Coloco em votação o projeto de lei ordinária de número 4 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que domina a servidão
Sebastiana Dias, no bairro de Taquaraçu, neste município de Pescaria Brava, e da outras providências. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria. Coloque em primeira votação o projeto de lei ordinária de número 2 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a apresentação de relatórios de execução orçamentária e da outras providências. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria. Coloque em primeira votação o projeto de lei ordinário de número 7 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e LOA e abre créditos adicionais. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria. Conforme dispõe nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos vereadores por 3 minutos. A palavra está com o vereador Jair. Boa noite, Nino, presidente. Boa noite a todos os colegas que fazem parte desta mesa da Casa Legislativa, a todos os nossos colaboradores desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e ainda mencionando a pessoa do meu querido amigo Sérgio, que está sempre presente nesta casa, estendo cumprimento aos demais que aqui estão e agradeço por todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, minha fala é um pouco breve. A gente ouve muito hoje uma polêmica, uma fala muito polêmica na questão na rua que dá acesso ao bairro Sertão das Maricotas, no qual existem lá muitas lajotas soltas e levantando, e hoje me veio a informação que, claro que sucessivamente trafegam carros por ali, e ciclistas, motociclistas, enfim, pedestres, e vem de uma forma ou de outra, as lajotas como estão soltas e precisam de reparos, podem ocorrer algum acidente, quanto para ciclista, pedestre, motociclista, enfim, a qualquer que trafegue naquela rua. Então, eu gostaria de pedir informação da Prefeitura, se já foi notificada a empresa no qual executou aquela obra, para que ela possa tomar providências e uma restauração daquilo que é preciso lá naquela referida rua. Então, seria bom que isso fosse encaminhado ao Poder Executivo para que determinasse, ou fizesse um pedido à empresa que colocou aquelas lajotas e que fossem recuperadas, enfim. E uma outra fala que também vem sendo muito pertinente nesta casa é sobre a questão das lombadas no bairro Sertão das Estivas. Haja visto que tem acontecido acidentes, e ontem houve um acidente no qual, talvez por imprudência, com certeza, um caminhão veio bater atrás do outro. Certas coisas não justificam imprudências, mas é bom mencionar que tem que se ter uma resposta do andamento que está a questão da colocação de lajotas, bem como se também isso deve ser colocado à Prefeitura, ao Executivo, para que se tenha alguma informação de calçadas, de cortar o andamento dessas situações lá
nesse referido asfalto, nesse referido bairro Sertão da Estiva, porque se sabe, a gente vê ali o tempo que faz, né, vereadora Raquel? Até porque você é daquele bairro, né, daquela região, tanto que nós também somos, não especificamente do bairro, nós somos munícipes, vereadores do município de Pescaria Brava, e temos interesse que todas as obras elas corram de forma que venha agradar a sociedade, a todo o município. Então, é muito importante que tenhamos ali uma resposta, né? Enfim, deste projeto, de como foi readequado, se existe uma readequação desse projeto para que seja executado nas calçadas ou drenagens que ainda terão que ser feitas, até mesmo a revisão do asfalto que estava lá. Todos os dias a gente escuta, conversa com pessoas reclamando que o asfalto está se rompendo, está se quebrando, talvez por mal contenção, a erosão está tirando a contenção por fortes chuvas, enfim. Então, isso seria bom, né? Enquanto se tem garantia daquele serviço, que se tomasse providência, né, por parte do Executivo, para que isso desse um andamento, e esse andamento fosse positivo, que se tenha resultado nas ações. Haja visto que nós temos no nosso município hoje muitas reclamações, né? A gente está saturado de reclamações. Eu digo isso assim, existem momentos que a gente não consegue fazer nada, porque com tanto período de chuvas e o nosso município ainda tem tantas estradas de chão, né? E precisam de recuperação, e a gente sabe que não temos ainda, né, o material específico para que fique um negócio bem feito. Então, eu acredito que todos nós, colegas vereadores, nós que estamos nessa casa, recebemos muita crítica, né? E críticas, eu digo, de uma forma que ela vem para a gente construtiva, porque quando alguém nos pega alguma coisa, é para que esse ato aconteça, para que esse trabalho de recuperação ele aconteça. Então, a gente não tem que tomar isso como uma ofensa, mas sim como uma carência, aquilo que o município está precisando, que são de melhorias. Que a gente vive num período muito bom de melhorias, né? Então a gente não pode deixar parar isso, né? Essas melhorias e que vinham agradando os nossos municípios. Temos que dar continuidade. Eu acho que é muito importante nós vereadores cobrar no executivo, não pode fugir disso, temos que cobrar, isso é relativo, é nossa situação, é nosso dever como município. Lembrando que Ponta das Laranjeiras também precisa de atenção, tanto quanto Carreira de Figueiro, Barranca, enfim, todas as ruas do município. Muitas reclamações se tem também por parte dos moradores da Pontinha das Laranjeiras, até porque as obras estão paradas. Então precisa-se ter um conhecimento do executivo, o porquê que aquelas obras estão paradas, se tem ainda alguma verba disponível, ou se não tem mais, o que aconteceu, se tem como revitalizar aquele projeto, uma reconstrução do projeto, se isso for caído, se também tem que verificar, né? E que dê andamento lá naquelas obras do bairro Ponta das Laranjeiras. Enfim, desculpe ter estendido demais e agradeço a todos. A palavra está com a vereadora Raquel. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Concordo, sim, já as críticas são construtivas, né? A gente é cobrado e é legal a gente cobrar também. Isso é só crescimento, né?
a família dele também está arrasada, provavelmente. Foram duas famílias, tanto da professora como do menino ali que se acabou, né, no dia de ontem. Então, queria pedir um minutinho de silêncio. Também pedi, eu acho que foi com o vereador Zé e o Jair, que a gente visita lá na Assembleia, né, em Florianópolis, acho que faz uns 15 dias, né? A gente sentado lá no gabinete, até foi com um deputado lá do Gilberto, né? E a gente estava escutando justamente a Assembleia, naquele dia tinha Assembleia, e ele estava falando sobre um projeto de voltar os policiais aposentados para também ficar nas portas das escolas, porque tanto as escolas municipais como as estaduais, as crianças têm portão, mas seria muito importante um guarda policial armado ali, né, que eu acho que ia, não totalmente ia evitar, mas ia ajudar bastante, sabe? Porque as escolas ficam os professores na sala de aula, a diretora, e às vezes assim, a gente pensa que a criança está em um local seguro e está à mercê, né, de uma fatalidade dessa, do assassinato, de uma loucura, de esses jogos hoje, né? Eu tenho adolescente em casa, então a gente fica à mercê de celulares, a gente não sabe com quem está conversando. Eu peço encarecidamente aos pais dos adolescentes que não é, vai proibir, não. Mas fica, né, conversar com o adolescente, ver com quem ele está conversando, se é com um colega de classe, ou se é com alguém. Esses jogos hoje a gente não fala com os vizinhos, a gente fala com o mundo inteiro. A gente não sabe quem está atrás da câmera do celular, baixar um tiro, induzindo uma menina, um menino. Eu estava vendo também esse dia no Instagram, que me comoveu muito, foi uma cena da novela, que uma adolescente estava conversando e pensando que estava conversando com uma menina em Paris. E era um senhor de idade pedindo para ela tirar fotos, mandar fotos. E a voz era de uma menina, de uma outra menina. Então ela estava pensando que estava conversando com uma colega e era um homem feio pedindo fotos. Então isso é um alerta para todos os pais, para os irmãos que têm adolescentes. Então hoje a minha fala seria prestar solidariedade aos professores que estão de luto, porque isso me comoveu muito, até pela idade, seja lá qual foi a idade, mas 71 anos, ser assassinado em sala de aula. E também uma honrosa, assim, aplausos para aquela professora que conseguiu, né, abraçar ele por trás e tirar ali a faca. Isso me deixou muito triste. Então, presta minha solidariedade ao pessoal da educação. Deve estar de luto, tá? Boa noite. Então, uma boa noite a todos que acompanharam a sessão desta noite e todos aqueles que estiveram presentes aqui nesta casa. E nada mais haver para se tratar de para encerrar os trabalhos da presente sessão e convoco a todos para a sessão ordinária para o dia 4 de abril